E o jovem, ele precisa entender que o mundo não gira no celular. O mundo não acontece no celular, galera. A vida real acontece muito mais coisas do que no celular. Parece que acontece muito mais no celular, mas é porque a gente recebe hoje uma gama de informação muito grande. Tem que ter atitude. Gente, tem que ser muito sem vergonha, porque assim, ó, tem gente mau caráter conseguindo muito dinheiro porque tá abrindo a boca e falando. E a gente que é educadinho, fazendo as coisas direitinho, trabalhando, estudando, bonitinho, tá perdendo a oportunidade porque a gente não abre a boca. Porque o melhor vendedor não é aquele que fala, é aquele que mais escuta. Porque daí ele consegue ir no ponto específico que aquele cliente tá conseguindo. O melhor contador vai ser aquele que vai conseguir não só ter domínio das técnicas, mas vai ser aquele que vai conseguir ouvir exatamente qual é o problema daquele cliente, do porquê que ele não consegue emitir uma nota, porquê que ele não consegue fazer a contabilidade, porquê que ele não consegue fazer o financeiro dele. Fala, lucrativos! Esse é o teu podcast Lucrativamente. Eu sou o Marcelo e hoje a gente vai receber uma convidada, né, Keila? Hoje a gente vai falar sobre comunicação e como isso é importante hoje em dia para o posicionamento das pessoas. Super importante. E quem é essa convidada? Essa convidada é a Stephanie. E já para começar, né, e dela aproveita, já se apresenta para vocês, pessoal de casa. Já vai começar tirando, já vou assim que eu começar gosto, com a primeira assim que eu pergunta, gosto. né? Stephanie, fala um pouquinho para nós. Por que é tão importante as pessoas saberem se comunicar e se posicionar para quem tá começando a carreira, né? Bom, gente, é um prazer imenso estar aqui com vocês. É uma alegria muito grande falar sobre esse universo da oratória, da comunicação e da importância disso para nossa vida. Para apresentar, né, para as pessoas me conhecerem um pouquinho mais, eu sou a Stephanie, eu sou formada em Relações Públicas, eu tenho também formações em oratória, em diferentes cursos, com diferentes pessoas e autoridades do ramo, como Tudo de Share, Naira Alencar, Vox to You e tantas outras marcas que, de fato, super ensinam aí sobre esse desenvolvimento. E trabalhar com oratória, desenvolver sobre isso, vem uma coisa em mim, pelo menos, desde pequena. Não é necessariamente um dom, como eu sempre falo, é um talento que a gente pode desenvolver. Mas no meu caso, eu brinco que eu sempre fui muito sem vergonha. E hoje eu recomendo que as pessoas sejam muito sem vergonhas para que a gente consiga alcançar as oportunidades da nossa vida. Que a gente consiga tirar essa vergonha e conseguir ter essa autonomia para subir nos palcos da vida, poder falar. E a comunicação, ela é extremamente importante quando a gente está justamente pensando em oportunidades. Quem não comunica se trumbica, né? Quem não comunica não é lembrado. Quem não se comunica bem não consegue as melhores oportunidades. Então, se comunicar bem, isso é uma grande ferramenta, não tecnológica necessariamente, que pode ser usada na tecnologia também, que faça com que a gente consiga ganhar muitas oportunidades, além do que a gente possa imaginar muitas vezes. E aí eu vou aproveitar agora o gancho da tua fala. Eu quero dizer o seguinte, as relações de trabalho mudaram, as empresas evoluíram, hoje os contextos empresariais são diversos. E eu queria te perguntar, a comunicação é considerada hoje um ponto super importante no mercado de trabalho? Além de super importante, quase que diria que é uma soft skill, que é uma habilidade não técnica, né, que a gente chama, extremamente importante e básica. Porque quando a gente está falando de mercado de trabalho, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de saber se relacionar, de saber comunicar aquilo que a gente está querendo para o nosso colaborador ou até mesmo para o nosso chefe. E quando a gente não consegue fazer isso de forma efetiva, a gente tem um grande problema no mercado de trabalho. Sim. Então, quem consegue se comunicar de uma forma não violenta, de uma forma objetiva, direta, sem ficar também fazendo reunião das coisas que poderiam ser no e-mail, que é muito importante a gente no ambiente cuidar corporativo isso. Isso é... Mas consegue cativar através da comunicação e fazer isso ser efetivo, com certeza ganha muitas ferramentas e muitos pontos à frente e faz com que o mercado de trabalho também flua melhor. Sim. Porque assim tu consegue expressar as tuas ideias, vender as tuas ideias de uma forma muito mais legal, muito mais interessante e conseguir cativar tanto os teus líderes quanto os teus liderados quando tu consegue se impor de uma maneira correta e também atraente e coerente para o que tu tá fazendo e falando. E, Keila, tu não acha... nosso público, a gente tem um público bem jovem que está entrando no mercado de trabalho agora. E às vezes a gente nota que essa dificuldade que os alunos têm, os colegas têm de apresentar um trabalho, de romper as barreiras da comunicação, já começou super bem, né? Tem que ser sem vergonha. Mas às vezes
a gurizada, eles ficam um pouco retraídos, né? E muitas vezes eu percebo que algumas oportunidades são perdidas por falta do hábito de se comunicar. Ainda hoje, não sei, eu queria saber como que tu vê essa comunicação do jovem, porque embora eles sejam tecnológicos, eles são ligados, eles estão nas redes sociais, muitos ainda veem uma barreira muito grande na comunicação. Como é que tu avalia essa comunicação, essa facilidade ou a falta dessa facilidade, essa aptidão de comunicação do jovem? A gente está aprendendo o quanto é importante ser tecnológico, o quanto é importante usar a inteligência artificial, o quanto é importante a gente estar por dentro de todas as modernidades. E a gente está esquecendo que o mais fundamental de todos, que é o saber conversar com as pessoas, olhar no olho e ser humano. Quando a gente esquece essa habilidade primordial, isso faz com que a gente perca negócios, faz com que a gente perca oportunidades na faculdade, faz com que a gente tenha vergonha, medo de assumir as coisas que vão aparecendo na vida, na faculdade, principalmente nos trabalhos, nos projetos, na apresentação de seminários, de TCCs. E o jovem, ele precisa entender que o mundo não gira no celular. O mundo não acontece no celular, galera. A vida real acontece muito mais coisas do que no celular. Parece que acontece muito mais no celular. Mas é porque a gente recebe hoje uma gama de informação muito grande no celular. E a gente não dá conta disso. E a gente tá tão ali, só aqui, ó, com o pescoço todo baixado, com a postura toda baixada, com a nossa voz toda baixada, e a gente só sabe escrever, e ainda mal e mal, porque a gente tá só acostumado com a gíria. VC, TB. E a gente esqueceu de treinar essa habilidade. Então, vem desde a infância, gente, de a gente estar adaptando as crianças a conversarem, a brincarem, a saberem a vez do outro, quando que é a sua vez de falar, quando é a sua vez de brincar, quando que a gente pode dar uma ideia, quando a gente tem que escutar, quando a gente tem que obedecer, quando a gente tem que dar a nossa ideia de uma forma sem ofender o coleguinha. Então, é importante a gente trabalhar tudo isso desde lá quando pequeno, mas quando depois a gente já cresceu, não tem mais como trabalhar na infância, a gente ainda pode trabalhar enquanto mais velho. E isso vem de escutar mais podcasts, isso vem... Nossa. Exatamente. Isso vem de poder estar numa roda de conversa com amigos e largar o celular. Se você tá no almoço de família... Fazer aquela brincadeira da cestinha, né? Larga a cestinha. Cria. Vive o Exato. momento. Faz um desafio contigo, assim, não vou abrir o celular nos primeiros tantos minutos da manhã. Vou conversar com a minha família, vou conversar com as pessoas que estão morando comigo. Porque, de fato, isso é um grande desafio. A gente está esquecendo do quanto é importante nós sermos humanos presentes e falantes um com o outro de forma próxima e do mundo real, que eu digo, né? E a gente tá só no celular, como se o mundo inteiro só acontecesse lá. E eu digo, e sem sombra de dúvidas, que as maiores oportunidades de trabalho que eu já tive não foram vindas do celular. Elas foram ferramentas para as pessoas conhecerem meu trabalho. Mas o que garantiu que eu fechasse contratos, com que eu fechasse clientes, foi justamente eu saber me vender no presencial, eu saber olhar no olho, eu saber escutar. E eu estar ali próxima, querendo ouvir, querendo estar atenta, dar atenção para aquela pessoa. E isso faz toda a diferença, porque a pessoa sente. E hoje as pessoas elas estão se sentindo muito carentes, porque a gente não sabe mais dar atenção para o outro. Exatamente. Então, quando a gente entende o quanto isso é muito precioso, o profissional que souber olhar no olho, o profissional que souber cativar, que souber comunicar, que souber ser humano da forma mais profunda, intrínseca da essência dessa palavra, vai estar ganhando muito mais na frente do que aqueles que estão deixando essa habilidade de lado. E também falando sobre essa parte de comunicação, na tua visão, saber ouvir também é importante. Eu vi que tu estava falando, né? Desde a parte de quando a gente é pequeno, criado pelos pais, depois na vida adulta. Saber ouvir é tão importante quanto saber se comunicar bem? Com certeza. Tem esse probleminha. Saber escutar, e principalmente o que falam muito hoje é a tal da escutativa, né? Todo mundo fala sobre isso, mas ninguém explica o que é exatamente. Mas, basicamente, eu conseguir te ouvir, não pensando necessariamente na resposta que eu vou te dar, na solução pro teu problema que tu tá me trazendo, mas eu, quando ver, te ouvir de uma forma tão atenta que eu consiga te fazer uma nova pergunta. Que tu talvez nem tinha pensado sobre isso, que nem tinha refletido sobre isso. E eu não vim já pensando em todas as soluções possíveis que eu possa te trazer. Mas é te ouvir, de fato, para eu conseguir entender qual é, de fato, o problema. Porque às vezes tu tá me falando assim, nossa, Fanny, eu tenho um problema de me comunicar porque eu não consigo aparecer nas redes sociais.
eu tenho muita vergonha de gravar vídeo. Mas, na verdade, tu tem medo de ser julgado. Porque daí, conversando, a gente vai entendendo mais a fundo isso. Então, saber escutar com atenção, com zelo. E, de fato, largar o celular, que eu sou muito defensora disso, para que a gente consiga realmente ouvir o que o outro está dizendo, com muito cuidado. E a gente conseguir, inclusive, devolver, não só em respostas, mas em perguntas que façam o outro refletir e trazer mais informações. Porque o melhor vendedor não é aquele que fala, é aquele que mais escuta. Porque daí ele consegue ir no ponto específico que aquele cliente está conseguindo. O melhor contador vai ser aquele que vai conseguir não só ter domínio das técnicas, mas vai ser aquele que vai conseguir ouvir exatamente qual é o problema daquele cliente, exatamente. por que ele não consegue emitir uma nota, por que ele não consegue fazer a contabilidade, por que ele não consegue fazer o financeiro dele. Então ele vai ver que é um problema, às vezes, de gestão, que é um problema de software, que é um problema de organização. E aí, quando ele consegue vender o peixe dele com todas essas demandas que a empresa dele oferece. Porque ele soube ouvir e soube devolver na demanda que vai ao encontro de tudo isso. Inclusive, tem um livro que fala muito bem sobre isso, que é Escutatória. E recomendo para o pessoal que quer desenvolver um pouco mais essa habilidade, que também é uma coisa que a gente desenvolve, Sim. conforme as outras coisas que a gente tem também, para a gente conseguir ter esse ouvido mais atento, para poder estar mais atento ao que as pessoas estão falando, de fato, não só entrando uma informação à toa e eu retornando sobre isso. Se conectar na comunicação, né? Sim. Eu achei super importante para você que tá assistindo aí, se tu não tiver anotando tudo, olha, tu vai perder. Porque o nosso aluno da contabilidade, a gente incentiva muito que aqui aconteçam negócios, que os alunos façam network. E a comunicação, ela é a ferramenta chave para que esse network ocorra, né? E como tu falou, vamos soltar esse celular, vamos interagir com o mundo que tá lá fora. E como que tu vê, por exemplo, essa primeira impressão? Hoje, o jovem, ele meio que se esconde atrás das telas, né? O medo de ser colocado à prova, o medo de colocar o seu ponto de vista, muitas vezes. Eu percebo isso na sala de aula, na hora da apresentação dos trabalhos, é muito claro para mim quem tá com aquele receio, né? E o aluno acaba não treinando, porque essa é a oportunidade que ele vai ter de fazer o treino para chegar lá no mercado de trabalho, ele não ter essa barreira com o cliente dele. Então, essa tua fala foi super importante, porque ele veja que ele vai precisar da comunicação, essa comunicação vai ser uma ferramenta de trabalho para ele. E agora eu quero saber o seguinte, a primeira impressão é a que fica na comunicação ou não? De acordo com a ciência, sim. Ih, ferrou então. Então, sim, E aí, gente. como é que vocês estão se apresentando perto das Como é que tu tá pessoas? se apresentando, hein? O que tu tá transmitindo? O que tu tá transmitindo, Keila? Não sei o que eu tô dizendo. Mas tudo comunica e é um pouco desesperador, talvez, saber dessa informação, porque realmente assusta a gente pensar que tudo que eu estou fazendo no primeiro momento está causando uma forma de ser visto. Mas, infelizmente ou felizmente, depende aí de quem for olhar pela ótica, eu gosto de olhar pelo lado cheio do copo, sempre na vida. Então, a forma como eu me posiciono, a forma como eu me expresso, a forma como eu uso a minha roupa, a forma como eu uso meu cabelo, o óculos, a Tudo maquiagem. tá comunicando, né? E A tudo gente tá, faz sentido. só pra tudo deixar claro pro conecta. pessoal que tá nos assistindo, a gente já tá chegando assim, ó. Não é só uma comunicação falada, verbal, né? Exato. A gente tá falando da comunicação do corpo, da apresentação. Já estamos entrando em outras searas da comunicação que também é importante, né? Profissional frente ao cliente. E não é só o pessoal da contábeis, qualquer profissão, Todo né? mundo. Que se resolvesse ser só empresário, qualquer que seja só empresário, né, pessoal? Ser empresário é muita coisa. difícil. Mas É não pouca pode- coisa, né? Mas é Assim, que só... é que nem você, tu é só professor. Sou só professor. Mas é que ultrapassa essa barreira da comunicação, né? Por exemplo, todo mundo tá comunicando alguma coisa aqui agora, Sim. né? E isso é muito importante, porque quando a gente fala de oratória, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é somente a voz. Como se só a voz comunicasse. E tem um dado interessante que até eu trouxe anotadinho pra eu não esquecer, porque eu tenho a memória de um Ai, rato, gente, assim, ó, péssima. Onde fala que 7% do que a gente comunica fica registrado. Então, 7% de palavras. 38% está associado ao nosso tom de voz. E 55% está associado à nossa linguagem corporal. Então, a forma como a gente gesticula, a forma como a gente tem de postura, a forma como a gente está expressando no nosso rosto, no nosso sorriso, ou no nosso não sorriso, nos nossos olhos, isso faz com que as pessoas compreendam uma mensagem também muito mais do que aquilo que a gente está certeza. dizendo. Porque não faria sentido, digamos, se eu estivesse aqui falando assim, nossa, pessoal, tô muito feliz de estar aqui. Aham, com certeza. É uma alegria imensa poder estar neste lugar.
E eu tô assim, eu tô caída, eu tô triste com a voz, eu tô com uma postura triste, porque isso tá comunicando uma outra coisa. E as palavras quase não têm nem poder conforme aquilo que eu estou fazendo. Não vai transmitir uma boa imagem. E a comunicação Exato. é tão forte, né? A tua comunicação é uma comunicação suave, gostosa. Eu já sou do barulho, gritaria e confusão. Mas tu percebeu que eu tô meio easy aqui? Tu sentiu que eu tô uma vibe sentindo que mais... já tá se eu tô super... Eu tô aqui, ó, adequando, relaxadaço aqui. Eu tô super de boa aqui. Porque eu tenho uma comunicação... Isso é uma coisa que, que eu compartilho. Que eu sou muito agitado. Então, eu sou uma pessoa agitada. Então, a minha comunicação, ela é super acelerada. Então... Nos ambientes corporativos ela funciona bem, mas com o cliente muitas vezes ela não funciona, porque o cliente quer o quê? O tempo dele, o tempo de espera, né? Então tem esse ponto. Ele quer conversar, gente. Cliente Exato. é muito carente. E aí, que tu quer acha? ser E aí, ouvido. o que tu acha que acontece comigo? O cliente tá falando comigo, eu tô assim, ó. Eu tô na minha cabeça. Termina logo. Eu nem ouvi o que ele tem pra falar, porque Já quero te dar solução. Eu já quero dar solução pra ele. Então eu tô assim, ele tava, meu Deus, ele não terminou ainda, eu já sei o que ele quer. Mas é um problema. Isso é uma questão que acontece, e o ambiente corporativo a gente tem muitas essas questões de tempo, né? Essa reunião tem que durar o mínimo possível, exato, eu tenho que super. fazer o máximo possível, eu tenho que otimizar. Mas com o cliente, a gente tá falando com pessoas. É o tempo dele. Então, quando ele vai vir numa reunião, tu já tem que às vezes dedicar, dependendo do cliente, a manhã inteira. Já teve casos que eu saí de uma reunião de 3 horas com o cliente. Que ele quer psicólogo, Porque na verdade, ele né? quer falar, entendeu? Ele quer trazer a dor do coração dele, ele quer trazer todas as coisas que aconteceram com o cachorro, com o periquito, com o papagaio, é bem com isso aí. tudo isso. Então, a gente saber ouvir, receber isso com muito cuidado e a gente conseguir devolver isso, faz com que ele volte assim. Às vezes tu nem deu uma grande solução, sabe? Tu falou o básico. Tu só Mas ouviu ele e falou... se sentiu extremamente amado, acolhido. E aquilo fez toda a diferença pra ele querer te contratar ao invés de outra pessoa. Pronto, ganhou o cliente. Ganhou o cliente. E tu sabe, Stefania, agora falando dessa parte empresarial, né? A gente que tá começando a carreira, tanto na contabilidade ou qualquer ramo, a gente tem costuma ter aquela visão de que a gente tem que passar confiança pro cliente. Qual dica que tu daria pros jovens hoje que tá começando a sua carreira e quer transmitir isso? Bom, um ponto importante pra gente considerar confiança, que não adianta a gente sair de casa se achando a última bolachinha do pacote, no sentido de, tô saindo me sentindo feia, tô saindo me sentindo horrorosa, tô saindo me sentindo com uma roupa que não me transmite confiança, tranquilidade, segurança, desconfortável, não gostei do meu cabelo, não... Então, já começa por aí. A gente conseguir já pensar qual roupa que eu vou utilizar, que forma de maquiagem que eu vou usar, como é que eu vou usar meu cabelo, como é que eu vou me portar. E treinar na frente do espelho, sabe? O básico, quando a gente era criança, a gente às vezes se imaginava de muitas coisas, de personagens e tudo. Não é tu ser um personagem, mas é tu brincar justamente com todos esses artefatos que tem pra te trazer confiança. E a partir disso, você estar pautado em o que você vai apresentar pro seu cliente. Para você ser confiante, você não basta falar bem. Você tem que falar coisas que são importantes, de fundamento, que tenham base, e falar bem. Então, estudar muito sobre o que você vai apresentar. Vai ser uma apresentação de orçamento? Bom, então eu tenho que ter na ponta da língua todos os argumentos para que aquele cliente entenda do porquê precisamos aumentar o orçamento. Por que é importante investir numa área e não na outra. Uma argumentação, né? Exato. E estudar sobre o Não, tópico. Nossa, sabe muito de finanças. Eu tô chocado com ela. Eu tento, gente, eu tento. Mas ter isso justamente como uma base, porque quando tu não consegue trazer esse conteúdo de uma forma assertiva na base, não adianta tu falar bem. O teu cliente vai ver, ele não sabe o que tá falando. Ele já tá falando tu não coisa passou errada. aquela credibilidade se foi. Exato. E tu se preparar bem envolve você estudar aquele conteúdo, você treinar antes. Tem gente, e às vezes aí eu posso me incluir um pouquinho, que por eu já saber que eu consigo ir bem na hora que eu preciso, às vezes eu deixo de treinar um pouco mais, por causa que eu sei que na hora H vai sair. E eu sei que isso é um erro. Porque se eu treinasse mais, eu conseguiria ir ainda melhor. Então, quando você consegue estudar bem aquele tema, você consegue treinar várias vezes, na frente do espelho, na frente da câmera, pega as pessoas que moram contigo, ou amigos, colega, namorado, noivo, o que seja, até os ursinhos de pelúcia, se tiver, entendeu? Bota sentado ali e finge que tá apresentando. Te grava e vê as coisas que tu tá falando. Vê se tu fosse o cliente, se tu acreditaria nas coisas que tu tá dizendo, se faz sentido o que aquela pessoa está falando, para que tu consiga, de fato, ir mais confiante. Não, eu treinei, eu tenho esse conteúdo, eu já escolhi a roupa que eu vou ir, a postura que eu vou ir. Então, ir
armado em todos os sentidos, né? Os guerreiros, quando iam para uma guerra, eles tinham todo um preparo físico, eles tinham todo um preparo de roupa, eles tinham todo um preparo de corpo, de mente, para conseguir ter excelência na hora da guerra. E é a mesma coisa quando a gente vai ter confiança na frente de um cliente. A gente tá indo pra uma guerra. Exato. Às vezes a gente vence a batalha, às vezes não. Não, Quanto mais se preparar, melhor. E a forma como tu vai exercer essa oratória, vai comunicar o gestual, tudo, o contexto todo da roupa, ela vai te ajudar ou não, dependendo de como tu usar isso ao teu favor. Eu tenho uma história que eu já contei em outros podcasts, que era uma pessoa que estava resolvendo um problema, que estava naquela discussão, assim, gostosa para subir na carreira, né? E aí a pessoa fez a apresentação dela e saiu da sala. Só que pensa numa pessoa competente. Tecnicamente, assim, ó, ninguém batia. E aí tinha um gestor que fez um comentário. Estavam vários gestores na mesa e um gestor fez um comentário assim: nossa, mas como ela é fraca, né? E aí a gente ficou todo mundo se olhando e a gente disse: não, ela não é fraca, ela é a melhor tecnicamente. Mas o que aconteceu? Ela ficou nervosa. Ela não se portou bem na mesa, ela não usou as palavras corretas, assim, em termos de convencimento. Ela, na verdade, a apresentação que ela fez, ela deixou mais dúvidas do que certezas. Então, isso gerou, de certa forma, um movimento negativo em torno da postura dela. Numa pessoa que estava discutindo, por exemplo, né? Eu falo assim, né? Fazendo aquelas arguições para tentar progredir na carreira. E, às vezes, essas oportunidades estão no ambiente corporativo, né? Eu que sou do ambiente corporativo. E isso acontece muito. Às vezes, a pessoa que está lá buscando uma vaga de emprego, está na disputa por uma promoção, por um deslize comportamental, por um deslize, muitas vezes não está comunicando alguma coisa que não está alinhado com as perspectivas da empresa, acaba perdendo essa oportunidade. E aí vem um outro gancho que eu vou perguntar agora. Esse eu me incluo nesse aqui. Esse aqui é barulho, gritaria e confusão. Eu não sou uma pessoa calma. Jura? Nem tinha percebido. Novidade Eu pra não mim sou. agora. Eu não sou. E aí o que acontece? Eu vou sair da zona de conforto muitas vezes. Eu vou me descontrolar muitas vezes. Eu realmente perco a paciência, perco a calma. Que dica tu dá quando a gente está trabalhando, lidando com um cliente que é difícil, pra gente não perder essa calma, de se manter sereno, aquela cara de paisagem? Não, tu tem toda a razão. Eu tô assim, ó, eu tô falando pra ele, tem toda a razão, o olho tá aqui, ó, tremendo, sabe? Que chega a fechar, assim, de ódio. Se eu tivesse uma faca ali, eu cravava na pessoa na hora. Mas, em várias situações da vida, a gente não pode agir assim. Não faça isso que eu faço. A maioria, na verdade. A maioria delas, né? Tu não pode pegar uma faca e cravar na pessoa. Não pode. Tem que resolver como? Conversando. Exato. Tem que resolver. Qual é a dica de ouro pra manter a calma? Medicado, né, gente? Capaz. Tá com teu Rivotril Eu gosto em de dia. verdades. A gente traz verdades. Lexotan. O que mais que toma? Rivotril. Quer ficar calminho? Não quer matar ninguém? Lexotan. Toma um chazinho de camomila. Água de melissa. Já tá na veia, já tá nada. Mas brincadeiras à parte, tem dois pontos que é fundamental, que eu acredito que fazem muita importância pra gente viver como um todo em sociedade. Terapia, gente. É fazer terapia, falando sério. Eu tô Se falando sério, identificou. gente. Fazer terapia muda vidas, eu posso dizer assim, Ai, muito de bom. mim. Existe uma Fanny antes da terapia, existe uma Fanny depois da terapia. Então, fazer terapia é muito importante, porque a gente consegue ver os nossos próprios gargalos e conseguir ver exatamente assim, isso aqui eu sei que já me dói um pouco mais, isso aqui dói um pouco menos, isso aqui eu consigo lidar melhor, isso aqui eu sei lidar um pouquinho menos. Então, na terapia a gente consegue já ir trabalhando muito o autoconhecimento, que é outra... tá atrelado, né? Mas tem outras coisas que a gente vai conseguindo desenvolver no autoconhecimento, que é justamente saber, assim, o que me irrita? O que eu fico louca? O que eu fico, assim... Cara, como isso é importante. Se conhecer. Exatamente. Porque se eu não sei o que me irrita e como que eu fico calma, eu não vou conseguir lidar com o cliente. Porque eu preciso primeiro Não, saber lidar comigo. E com os colegas também, porque pensa o seguinte, ó. Às vezes acontece na sala de aula que o aluno, ele não quer fazer trabalho com aquelas pessoas que ele não tem afinidade, certo? E eu sempre digo na sala de aula, gente, vocês não vão poder escolher o chefe, vocês não vão poder escolher os colegas de trabalho, só se você for o chefe. Mas se você não é, você vai ter que aceitar quem tá lá. E aí, eles
perdem essa oportunidade de se colocar à prova. Porque tu vai trabalhar com uma pessoa que vai divergir da tua opinião, uma pessoa que te irrita, tá fazendo uma coisa que te irrita com o barulho da mastigação, uma pessoa que dá aquela opinião, né, às vezes que tu não concorda. E aí, eu acho que é super importante pra quem tá em casa, você que tá assistindo aí, olha, aqui ó, tira agora o tempinho para prestar atenção, fazer uma terapiazinha, se conhecer, buscar, né, saber o que tá te incomodando. Isso é super importante. Acho que é um diferencial competitivo aí. E ainda um outro ponto, deixo aqui também, esta recomendação de livro aqui, tá, gente? Que são fez toda a frases lição de casa, perfeitas cara. para lidar com pessoas difíceis. Porque assim, galera, nós não somos alecrins dourados, né? Que nós não incomodamos ninguém, que nós somos perfeitos. Em algum momento, a gente vai ser o calcanhar daqueles de alguém. Mas a gente também tem que saber lidar isso com os outros. Então, esse livro aqui me ajudou muito em situações mais complexas, que daí ele traz aqui de tudo. O cliente irritado, o cliente ansioso, o cliente impaciente, colaboradores, liderança. Então, é bem completo as situações e as frases que esse livro traz para que a gente consiga se preparar um pouquinho melhor para quando essas situações ocorrerem, a gente ter um jogo de cintura maior. Porque, querendo ou não, a gente precisa saber lidar com pessoas, querendo ou não, o mercado de trabalho, a vida estudantil, a vida como um todo, ela é em sociedade, a gente precisa saber de pessoas. Quanto mais a gente conhecer de pessoas, entender de pessoas e sobre nós, a gente vai conseguir ter um maior jogo de cintura para conseguir conversar, para não devolver a grosseria e constranger na gentileza. Eu acredito muito nisso, o quanto isso tem poder de transformar o mundo dos negócios, porque eu não acredito no mundo de negócios que ele seja pautado na gritaria. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte da tua fala e vou botar o mantra pra mim ouvir de manhã. Então, faz isso que eu vou fazer. Eu vou pegar e vou botar um mantra de manhã, ela falando de manhã, manter a calma. Viu? Fazer um corte desse podcast e todos os dias da manhã olhar, né? Acho justo. Pra lembrar o que eu preciso fazer no ambiente corporativo. Vou querer royalties depois, tá? Por gentileza. Vai ser meu mantra. E trazendo o gancho também que você falou no início da nossa conversa, que hoje o mundo tecnológico tá aí, né? As redes sociais, as pessoas estão muito ativas. Tu acha que ajuda, atrapalha, tá frente a esse universo? Depende de como a gente usa. Todas as ferramentas que a gente tem ao nosso favor, a gente pode fazer com que elas sejam toda a nossa fortaleza ou a nossa desgraça. Então, quem não souber usar as redes sociais de uma forma assertiva, de uma forma coerente, por exemplo, estou na faculdade ou estou no mercado de trabalho e eu só uso meu Instagram aberto para postar que eu estou em festa, bebendo, enlouquecendo. A vida não é só foguinho, né? A vida não é só foguinho, gente. Exatamente. Faz um privacy, faz um dialing, entendeu? Faz uma coisa só para os melhores amigos. Caiu o nosso podcast. Mas assim, faz algo privado, de fato. Claro. Porque o mercado de trabalho não é só festa, enlouquecer e tudo. Porque, de fato, a gente precisa entender que as pessoas... Hoje, a primeira coisa que elas vão fazer é olhar o nosso Insta, olhar o nosso LinkedIn, olhar o nosso site. Então, quem souber jogar esse jogo de uma forma muito assertiva de... Pode trazer vida pessoal, trazer família, trazer o que tá vivendo. Mas classe, né? Pontuar aquilo, porque, querendo ou não, a internet, ela é um jogo que pode te levantar ou te destruir. Exato. E tu precisa saber jogar esse jogo de uma forma muito convincente em relação a isso, para que as pessoas vejam assim... É de confiança, é uma pessoa que trabalha bem, é uma pessoa dedicada, é uma pessoa responsável. E muitas vezes vai ser na nossa humanidade, então a gente compartilhando do nosso gatinho, nosso cachorro, da nossa família, as pessoas vão se identificar ainda mais com isso, mas de uma forma equilibrada. Então é importante que, além da faculdade de contábeis, vocês também estudem sobre comunicação, sobre marketing, estudem sobre isso, até para conseguir delegar isso para alguém, vocês vão ter que saber fazer para vocês conseguirem delegar. Pelo menos minimamente entender a situação, porque senão vocês acabam sendo enrolados também. Sim. Então, quem saber jogar esse jogo vai conseguir ganhar muitos pontos à frente e vai conseguir se destacar. E digo mais, quem tá na faculdade é a melhor forma de começar a ter rede social ativa agora. Mostrar a tua rotina de estudante, mas me mostrar conta o seguinte, que faz. Porque assim, o que acontece? Tem muita gente que é super confiante nas redes sociais e quando chega na vida real não é tão confiante. Fala dessa dica de ouro. O que é ser um ativo nas redes sociais de uma forma coerente aí? Dá essa dica de ouro pra gente aí. Pra ser ativo nas redes sociais, obviamente, tu também precisa estudar, né, gente? Não adianta a gente querer ser aqueles gurus. Não é só sair postando, hein? Não é só sair postando que nem louco. Não é só sair postando que nem louco, sabe? Mas é ver, por
por exemplo, se eu tô na faculdade, eu sou estudante, quais são as coisas na minha rotina que estão acontecendo que eu posso mostrar? Eu posso Que mostrar... vai criar valor pra ti, por exemplo, Exato, né? eu posso mostrar um dia da minha rotina. Então, eu posso mostrar quando eu acordo, a rotina que eu faço antes de ir pra faculdade, a disciplina que eu tenho naquele dia, o meu horário do almoço, por exemplo, se eu tô almoçando na faculdade, se eu tô almoçando fora, se eu vou pra casa, se eu não vou. Depois, à tarde, um outro trabalho, um outro projeto que eu faça. E aí, tu mostra toda a tua rotina que tu tá construindo. Então, imagina, alguém que tá te vendo o quanto tu tá construindo na faculdade, os projetos que tu tá fazendo, os trabalhos que tu tá indo, os congressos que tu tá participando, as entrevistas que tu tá indo, tudo que tu tá fazendo, as pessoas estão vendo assim, caracas, nossa, que pessoa que tá sempre em movimento, tá sempre estudando, Claro. tá sempre ativo. Uma outra Então, dinâmica já, né? eu consigo já ver mais valor naquele profissional que eu estou vendo com mais frequência. E quando eu precisar de um contador, eu vou lembrar daquela pessoa mas que eu ela tá estou vendo sempre com mais estudando, tá frequência. sempre- Então, mostrar o que tá estudando, o que tá lendo, o que tá ouvindo, obviamente, né, Não vai gente? contratar o que Se tá não sempre for um bêbado nas funkzão, festas, né, né? também. Nada contra, tá, gente? Assim, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas não precisamos postar nas redes sociais enlouquecidamente. Exatamente. Mas ter essa coerência. Então, postar Dicas de- leituras, postar podcast que está ouvindo, postar que está vendo aqui, que está trabalhando aqui, que está ativo não só nos stories, mas também nos reels, nas postagens então de aquela foto foto. clássica, um livro, uma xícara de café, tá valendo. Tá valendo. Tá aprovado, tá aprovado. Aí o melhor ainda é se tu consegue tô bem. fazer assim, o resumo do que tu tá lendo. Porque as pessoas adoram resumo. Elas não querem ler o livro inteiro. Então, elas querem ver o que elas podem aprender. Escrever na postagem? Olha. Pode ser no Stories, pode Ótima ser num dica, viu? post, pode ser um Reels. Pra provar que realmente leu, né? Exatamente. Porque pode ser só uma foto fake, né? Pode. Aí pode ter um destaque de todos os livros que tu já leu. Daí pode ser de negócios, pode ser de romance, pode ser... Porque a leitura, como por si só, ela é importante de qualquer modo. Seja ela... Ela engrandece. Teórica, técnica, ou seja ela algo mais Lúdica, alguma despojado, fantasia. lúdico, enfim. Porque, de qualquer forma, hoje a gente tá precisando ler mais, né, Com gente? certeza, Então, muito mais. isso é importante. Não, tá louco. Esse podcast tá me dando cada navalhada que deu. Ai, cada Ai, chicoteada. tá Eu vou louco. sair Tô todo- daqui. já pra Tô tendo terapia. uma aula hoje. Não, a terapia é a primeira coisa que eu vou voltar, Vou né? voltar com Já receba isso aqui, ó. Vou ter que Receba esse voltar chamado em para a peso. terapia. Ai, Gente, eu Amanhã recomendo vou ter que todo chamar mundo. já minha terapeuta. Eu tenho um ótimo, inclusive, depois precisar também. Ai, meu Deus do céu. Olha só, eu quero saber de ti o seguinte: tem alguma situação que tu pode compartilhar, assim, que a comunicação fez toda a diferença na tua vida, assim, que tu pode dizer, nossa, esse momento aqui eu mandei muito bem na comunicação, seja ela a tua postura, a tua arguição, teve algum momento assim que, nossa, isso fez muita diferença na minha vida? Sim, teve vários. Porque assim, gente, como eu disse antes, eu sempre fui muito sem vergonha. Num bom sentido, tá? Então, eu nunca tive medo de correr atrás das minhas oportunidades. Porque dificilmente alguém vai bater na tua porta e falar assim... Mas tu é super jovem, Oi, né? Quantos anos fulana... tu tem? Eu tenho 27. Jovem. Falar assim, fulana, você quer trabalhar pra mim? Muito difícil alguém bater na tua porta, tu lá sentado no sofazinho olhando TikTok, Ai, por gente. favor, vem trabalhar pra mim. Não vai acontecer. Não vai E tu lá acontecer. aqui, ó. Não tem como. É muito raro, gente. Então, eu sempre me coloquei nas situações. Sempre tendo a visão do que eu queria. Então, teve duas situações que eu queria muito fazer, que era apresentar um palco. E daí eu tava... Apresentar? Apresentar. Que um dos meus trabalhos é ser mestre de cerimônia, apresentadora de eventos. Pegar o microfone e fazer a abertura. Exatamente. Meu Deus. E eu gosto muito disso, é uma área que me cativa muito. Já fiz formatura, já fiz 15 anos. Hoje também faço casamentos, na parte da cerimônia. Mas a apresentação de eventos em eventos corporativos também é um grande ponto forte meu. E eu queria muito fazer 2 eventos em específicos. E um deles, eu tava lá no evento e eu tava com a líder do evento, do palco ali, do meu lado. Eu falei assim, como é que a fulana foi parar lá no palco? E aí ela vem assim, fulana conhecia o fulano, que conhecia o ciclano, e daí foi indicado, e daí tá aqui. E deu, eu quero trabalhar aqui ano que vem. O que eu tenho que fazer? Assim, gente, direto e reto, que eu também não tenho muito tempo a perder, não, entendeu? E aí ela, me manda todos os seus dados. Mas tu teve um insight assim, nossa, agora é o momento de eu falar, ou isso surgiu natural? Ela tava do meu lado. Gente, é muito Tu pensa difícil assim, é a oportunidade. que um líder de uma empresa, que um gestor de uma empresa tenha tempo suficiente para ficar à toa nos momentos. Nos eventos ali, à toa. Então, os momentos de eventos, principalmente, a gente tem que aproveitar para fazer muito network, muita troca, conhecer pessoa, falar, não ter vergonha. E isso, ela estava do meu lado, era uma das gestoras
da empresa. E eu fiquei assim, cara, eu tô aqui com a faca e o queijo na mão, é só eu cortar. E aí ela falou assim, não, me manda o teu currículo, as tuas informações, que daí a gente vai analisar e vai conversar. Deu, tá bom. Mas no mesmo dia, mandei pra ela o meu currículo, mandei tudo, fiz toda uma organização, um currículo bonito, tá, gente? Não vem com aquelas coisas assim, rasgadas. Aqueles e-mails Uma foto 3x4 terrível, vamos investir também, né? Um Canva já ajuda ali. Tem várias dicas na internet aí, né? Exato. Inclusive, Que ajuda... tem um podcast nosso falando sobre currículo e olha e-mail. aí, ó, viu? Já vejo ali, já bota sincronizado. Aqui o link, em algum lugar, aqui vai estar o link. Mas organizei tudo, mandei pra ela. E passou 6 meses depois. E ela me chamou pra fazer aquele evento e aquele palco. Então, foi uma forma que... pode ser que ela pudesse até lembrar de mim em algum momento. Mas se não tivesse aberto a minha boca e falado assim... Eu quero fazer esse evento e eu quero poder estar aqui ano que vem... Eu não teria Se estado. empoderou do que era pra você. Exato. E aí, uma outra situação que também foi muito legal. Essa é uma das situações prediletas que eu gosto muito. Nós estávamos num happy hour, bem feliz, todo mundo bebendo, né? Bem tranquilos, conversando. Estávamos num grupinho. E nisso chegou 2 rapazes. E um deles eu conhecia. Sabe aquela coisa que tu conhece a pessoa, mas tu não lembra exatamente aonde? Da onde? Eu sabia que era das redes sociais. Eu sabia que o cara tinha evento. Eu sabia que o cara coordenava evento. Que ele tinha ajudado nas enchentes, tudo no período do Rio Grande do Sul e tudo mais. E que eu acompanhava ele nas redes sociais. Beleza, papo vai, papo vem, se apresentando. Tu tem um evento, né, em tal cidade e tal. Como é que é? Como é que tá sendo? E dele, sim, é um evento maravilhoso, parará, parará. Tá bom. Me diz uma coisa, tu já tem quem apresente o teu evento? No meio da assim, galera. Na cara dura. Sim, gente. Não tem papas na língua não, gente. Não tem muito tempo. É de atitude. Tem que ter atitude. Gente, tem que ser muito sem vergonha. Porque assim, ó, tem gente mau caráter conseguindo muito dinheiro porque tá abrindo a boca e falando. E a gente que é educadinho, fazendo as coisas direitinho, trabalhando, estudando, bonitinho, entende da técnica. tá perdendo a oportunidade porque a gente não abre a boca. Então, quanto mais a gente abrir a nossa boca e ocupar os espaços que a gente merece estar, mais a gente vai conseguir estar em oportunidades melhores e conquistar muito mais coisas. Só que a gente tem que falar. Bota a chicotada aí agora, produção. Agora E é o momento da aí, chicotada. tava lá no happy hour, tudo dele assim, tu tem um evento, né? Tu tem quem apresente esse evento? E ele, sim, eu tenho fulano, ele é maravilhoso, porque não sei o quê, parará. Deu, que coisa boa que tu tem o fulano. Mas olha só, se ele não puder... Eu sou muito melhor. Não, jamais. Se ele não puder, por alguma razão, não estar presente no teu evento, conta comigo, prazer. Meu nome é Stefania e eu sou mestre de cerimônias. Bah. No meio do grupo, aí já todo mundo também já não sabia, tá sabendo. Ficou. E aí, passou-se 6 meses, 8 meses, não, daquele período. Passou 1 ano, na verdade. Não, tô mentindo, tô errado de tempo. Passou 4 meses e eu fiz o evento dele. Então, assim, tem que falar, gente. Com certeza. Querendo ou não, as oportunidades, elas nem sempre vão aparecer 2 vezes. São poucas as vezes que a gente tem a sorte e o privilégio de fazer novamente a mesma coisa. E ter a oportunidade de aproveitar aquilo. Então, para vocês, estudantes que estão na faculdade, que estão aí com os professores de olho em vocês, apresentando trabalho, aproveitem as oportunidades, se imponham, conversem, falem, deem a sua opinião, sejam educados, gentis na hora de se expor, mas não deixem de passar por medo do que os outros vão pensar, de como que vai ser, porque às vezes a oportunidade está ali na tua frente e tu perde porque tu não se comunicou. E vendo você falar agora sobre tempo, né? O quanto tempo levou do momento que tu se apresentou, teve a atitude de falar com eles. A gente, jovens, tem uma dificuldade... Eu falo por mim, né? Porque eu sou jovem. Né? Tu viu que ela nos esculachou agora, Vocês né? também são jovens. Meu Deus. Nós somos jovens há mais quem tempo, te tá? dá onde é Com que tu licença. A gente tem uma dificuldade de entender que tudo leva um tempo, muitas vezes. Sim. E que a gente tem que preparar o terreno, né? Então, a gente quer as coisas pra ontem. Exato. Quer que aconteça de uma hora pra outra. Que dica que você dá pra gente acalmar um pouco esse nosso coração? Que a gente tem essa ansiedade de querer fazer as coisas tudo na hora. Terapia, né, gente? Mas, querendo ou não, a geração mais nova é a geração dos 15 segundos, né? Então, nós temos um grande ponto que o próprio uso do celular, o próprio uso dos vídeos façam que a gente fique nesse imediatismo. E nós, adultos, também passamos por isso, tá? Nós mais velhos, nós jovens há mais tempo, nós também temos essa questão. Eu fiquei deprimido. Calma, a gente vai pra terapia depois. Mas é muito importante entender que
o tempo até a gente chegar àquela oportunidade é tempo de preparo. Então, não adianta a gente querer amanhã ocupar as melhores oportunidades se a gente não conseguir fazer aquilo com excelência. Então, é trabalhar na cabeça mesmo de assim, olha, falei, vendi meu peixe, o que eu posso fazer até lá? Eu posso fazer um curso, eu posso ler um livro que vai me melhorar nessa área, eu posso organizar melhor o meu escritório, eu posso organizar minhas redes sociais, eu posso ir numa outra empresa e conversar e apresentar para o meu trabalho também. Então, ocupar esse espaço que vai ter com demandas que você vai precisar trabalhar. Para que você não fique naquele tempo ocioso, sabe? E criar ansiedade também, E só né? ficando assim, mandei meu currículo e agora vou aqui esperar. Seja o que Deus quiser. Não, vai Jogo pro viver, cosmos. entendeu? A vida acontece, a vida continua. E é importante que nesse tempo que a vida continua, não se pare, não se trave no sentido de, vou ficar agora à toa. Vai se preparando, vai testando. Se eu for chamada para esse emprego, se eu for chamada para essa oportunidade, como é que vai ser? Como é que vai ser a minha rotina? Organiza a agenda, pensa no plano A, pensa no plano B, organiza. Como é que vai ser os teus estudos para estar pronto para essa oportunidade? Porque muitas vezes acontece da gente só querer o glamour, o brilho daquele momento que chega, mas a gente esquece que antes, para estar naquele palco, existem muitas outras coisas. Preparação. Imagina, eu de formação, gente, eu fiz 4 anos de faculdade, depois eu tive mais um monte de tempo de curso, então só de formada eu já tenho 7 anos de atuação. Então, é tempo. Mas começou super As nova, coisas não né? começam. Tu é super jovem, mas tu começou bem nova, exato. bem engajada. E tem que ser, gente. Antes da gente conseguir começar se engajando nas coisas, se importando com o que a gente está fazendo, se importando com a nossa carreira, isso vai dar outro significado. Porque a gente vai entendendo o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que a gente quer, o que a gente não quer. Qual é o futuro? O que eu tenho que plantar agora para daqui 15 anos estar vivendo a vida que eu quero viver? E a gente, às vezes, tem essa dificuldade de planejamento. Porque a gente tá, às vezes, meio Zeca Pagodinho, sabe? Deixa a vida me levar. O que é muito gostoso, né? Quando a gente tem 18 anos, 17 anos, e a gente acha que tem todo o tempo do mundo. Mas, infelizmente, nós não temos. Então, precisamos planejar. Como é que eu posso fazer? Beleza? Pode ser que a vida, às vezes, nem sempre respeite o nosso planejamento? Pode ser. Mas, ainda assim, ter uma organização em meio ao caos é importante para lidar melhor com a ansiedade, para lidar melhor com as oportunidades que não virem, com os nãos que acontecerem no meio do caminho, que também não é o fim do mundo. Então, gerir tudo isso é também gerir o nosso tempo com coisas que importam pra gente ocupar nossa cabeça e não achar que a vida também gira em torno só daquela situação, daquele momento. Tô sem palavras. Uma baita dica. Eu tô arrasada que vai estar acabando. Ai, meu não Deus, acredito, não não tá acredito, acabando. quero mais. Mas calma aí, não Extensão. acabou ainda. Tem um recado pra ti. Pra você que tá nos assistindo aí, não esquece de nos seguir nas redes sociais. Acesse nosso perfil @lucrativamente. Se inscreve no nosso canal no YouTube lá, se inscreve pra te saber tudo que tá acontecendo. E se por algum motivo tu não conseguir assistir esse episódio, tu pode ouvir ele no Spotify também. E agora tem que fazer a última pergunta. Marcelo, tu tão bom nessa conversa. Mas eu acho que a última pergunta vai ser 3 dicas não óbvias, coisas fora da caixa, para que a galera consiga melhorar a comunicação. Mas aqui, assim, 3 de ouro, mas que não é óbvio. Tá. O não óbvio. Lá vem eu com o meu caderninho. Primeira coisa, gente, usem caderninhos, blocos, tá? Porque isso é muito importante. Não é só no celular que a gente pode anotar as coisinhas, isso ajuda muito. Mas 3 dicas não óbvias. E a primeira eu já vou começar sorria. Sorria para a vida, sorria para as pessoas, seja uma pessoa simpática. Pessoas que sorriem, elas fecham muito mais negócios. essa eu sou. Elas conectam muito mais com as pessoas. Elas fazem com que o que elas estão vendendo, o que elas estão falando, já gere uma conexão muito maior. Então, sorria. Seja essa pessoa que ilumine os espaços, que faça com que... não seja um sorriso assustador, principalmente. Ai, meu Deus. Uma me chama de velho. Tu acorda. Não é um sorriso assim de medo, é um sorriso de felicidade, tá, gente? Meu Deus, eu vou pra terapia direto. Tá louco. Mas sorrir pra vida é muito importante. Muito, porque super. a vida já é muito difícil, gente. A vida Sim. adulta já tem muitas demandas, muitas responsabilidades. A vida como um todo já é muito pesada. E acredito que quanto mais a gente conseguir trazer isso com mais leveza, isso ajuda a gente a se comunicar melhor, a gente se relacionar melhor, a gente fechar negócios melhores. Porque a gente vai conectando com pessoas melhores também. Eu parto muito de que eu gosto de fechar negócios com pessoas que são legais. Porque é muito mais legal fazer negócio com gente legal. Legal. Então, sorrir é o primeiro ponto. O segundo ponto é olhar TED. Sabe os TED Talks que existem no YouTube? Tem ali vários
apresentações de muitas pessoas. Uhum. E aí, ali, você pode não só olhar, mas você fazer uma lista. Várias pessoas ali que você tá ouvindo, de pessoas diferentes. Seria uma referência. De várias pessoas diferentes. E ali você não só assistir, mas você pegar e você anotar. O que você gostou daquela apresentação? O que você não gostou? Qual foi a forma que mais te impactou? Qual foi a forma que você lembrou? Qual foi a frase que mais te marcou? E analisar diferentes tipos de apresentações. De pessoas mais velhas, de pessoas mais novas, de homens, de mulheres, de adolescente, enfim, o que tiver ali, tu analisa tudo isso, anota, e quando tu for se apresentar, quando tu for utilizar de alguma forma esse momento de oratória para alguma questão, apresentar um trabalho, apresentar algum orçamento, alguma coisa, você olha para todo esse teu caderninho e vê as coisas que você gostou e tenta inserir isso dentro da sua apresentação. Ah, eu gostei que ela terminou com uma frase de efeito. Ótimo, vou usar. Ah, eu gostei que ela iniciou com uma animação. Posso usar isso aqui também. Então, é fazer essa análise, é tu conseguir ir criando esse olhar para conseguir analisar muito bem o que as pessoas estão fazendo, conseguir usufruir e absorver aquilo que faz sentido para ti, para tu conseguir ir melhorando a tua oratória. E a última que eu deixei pro final é dance. Sim, gente, eu acredito que a comunicação, ela é uma grande dança. Porque para eu conseguir dançar, de fato, eu preciso estar atento ao ritmo da música, eu preciso estar atento ao meu parceiro, eu preciso saber se ele vai para frente, se eu vou para trás, se eu vou para o lado, se eu vou para o outro. Eu preciso permitir ser conduzido, eu preciso entender qual é o meu turno, qual é o turno dele. E na comunicação é a mesma coisa. E a gente precisa se treinar, estar em ambientes que a gente tenha mais vergonha. E a dança é uma excelente forma da gente relaxar o corpo, da gente se divertir, da gente testar uma coisa nova, fazer de diferentes modalidades. Claro. Dança de salão, fit dance, ritmos, hip hop, jazz, o que tiver, dança do ventre. Enfim, tem diferentes modalidades hoje em dia. Mas dançar é uma coisa que diverte o nosso corpo, tira a gente da zona de conforto e faz com que a gente consiga ir aprendendo novas coisas. É bom para a memória, é bom para o raciocínio lógico e isso faz com que a gente consiga se comunicar melhor, porque a gente consegue trabalhar mais a nossa memória, trabalhar a nossa atenção. Começar o dia dançando, e dar coisa o boa. nosso foco. Então, dancem, sorriam e analisem as pessoas, porque eu tenho certeza que isso vai ajudá-los a conversar e a escutar muito melhor. Então chegamos ao final do nosso episódio. Sté, quero te agradecer muito. Foi muito rico esse momento que a gente teve. Com certeza os nossos estudantes, eles vão aproveitar demais essas dicas, né, Keila? Com certeza. Quero te agradecer do fundo do coração e espero que quem tá em casa possa, anotou tudo pra botar em prática. Eu que agradeço pela oportunidade. Gente, é um prazer conversar com vocês. Eu espero que, do fundo do meu coração, que vocês possam ter aproveitado. Anotem o que a gente conversou por aqui. E se vocês quiserem continuar conversando comigo, as minhas redes sociais, meu contato fica à disposição. Me encontrem lá, Fala Fanny. E a gente pode conversar muito sobre esse universo. E eu tenho certeza que eu posso auxiliá-los a conseguir oportunidades ainda melhores por vocês serem sem vergonhas nesse mundo e falarem pro mundo tudo o que vocês desejam e querem. Obrigada. Muito bom. E esse foi o teu podcast Lucrativamente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.